indústria do Amazonas representa mais de 1/3 do PIB do estado e mais de 32% do PIB industrial de toda a região norte. Provas do vestibular UEA e CI serão aplicadas a partir de domingo. Amazonas confirma mais 5 mortes por Covid e 358 novos casos. Rodoviários podem acertar a paralisação desta quarta-feira. Secretária do Ministério de Saúde que defende o uso da cloroquina depõe a CPI da Covid nesta terça-feira. Exército instaura processo disciplinar para apurar conduto de Pazuello no Rio de Janeiro. Militares prendem presidente e primeiro-ministro do Mali. George Floyd. Um ano depois, Estados Unidos relembram hoje assassinato que gerou protestos em todo o mundo. PM mata empresário no centro de Manaus e tem fuga facilitada por colega de farda. Homem executado a tiros quando lanchava em panificadora no Jorge Teixeira. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando. 5h48. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Peruri em Beruri. Alternativa em Alvaranhos. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Panamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Guaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio Berecê em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Yaxinin, Distrito de Borba. Maripafm.com em São Sebastião do Atomã. 5h49. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje terá a duração de 11 horas 57 minutos e 42 segundos. O meio-dia solar será às 11h57. O dia hoje poderá passar por períodos de nublado com pancada de chuva e trovoadas isoladas, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros. O dia amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima vai esbarrar nos 32 graus Celsius. O dia ontem foi de muito calor, com os termômetros subindo aos 37 graus. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É terça-feira, 25 de maio. 145 dias do ano. Faltam 220 para terminar 2021. É dia de São Gregório VII. Também é o dia da costureira. Dia da indústria. Dia do trabalhador rural. Dia do massagista. Dia nacional de respeito ao contribuinte. Dia da toalha. Dia internacional das crianças desaparecidas. Dia mundial dos vizinhos. Dia internacional da tireoide. Dia do sapateado. E o dia da libertação da África. Esta é a edição 26.315 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu apenas 1 centímetro, assinalava a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de 29 metros e 89 centímetros. Já havia subido 13 metros e 29 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplaça Itamar Jardina. Itinerários e linhas de ônibus que circulam no bairro de Educando são alterados. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana IMU vai alterar a partir desta terça-feira o itinerário das linhas de ônibus 004, 706, 711 que circulam na área central em direção à zona sul da cidade. A mudança na circulação dos coletivos foi necessária por conta da interdição realizada na Rua dos Andradas devido aos alagamentos da via. A Rua Isabel, no trecho entre a Rua José Paranaguá e Rua Quintino Bocaiúva, teve o sentido de fluxo invertido no sentido centro-bairro para que os coletivos sigam em direção ao bairro pela ponte do Educando. Com a mudança de circulação, as linhas 004, 706, 711 no sentido centro-bairro seguem até a Rua José Paranaguá, depois dobram na Rua Isabel no fluxo invertido, acessam a Rua Quintino Bocaiúva e a Avenida Lourenço da Silva Braga e seguem o itinerário para o bairro. A linha 625 no sentido centro-bairro
vai seguir até a Rua José Paranaguá, depois irá acessar a Avenida Lourenço da Silva Braga e seguir ao bairro. Lugar sagrado para povos indígenas do Alto Rio Negro, a Cachoeira e Auretê passará por processo de revalidação de seu título de Patrimônio Cultural do Brasil. Com a publicação do extrato de parecer técnico no Diário Oficial da União, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, abriu prazo de 30 dias para que a população possa se manifestar sobre a revalidação da cachoeira. Até o dia 11 de junho, por meio de formulário digital, via postal ou e-mail, qualquer pessoa pode opinar sobre a manifestação. O terceiro encontro municipal de Chuzero inicia nesta terça-feira com debate sobre as políticas públicas para o gerenciamento correto dos resíduos em Manaus. O evento, que é organizado pelo coletivo Manaus Lixo Zero, começa às 18 horas e será transmitido gratuitamente pelo Instagram @Manaus Lixo Zero. 6h53 em Manaus. A Câmara Municipal de Itacoatiara realizou na manhã desta segunda-feira a sessão solene para homenagear a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelos 90 anos de fundação no município. A reportagem é de Manuel Cruz. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A sessão solene foi uma propositura dos vereadores Marcos Rodrigues, do PROS, do presidente da Câmara, Júnior Galvão, do PSC. O presidente da Câmara destacou a importância do papel da igreja na área social e espiritual durante os 90 anos no município. Homenagear a Assembleia de Deus em Itacoatiara por todos os serviços eclesiásticos e social feitos em nossa comunidade. Isso para nós é uma satisfação. Creio que isso que nos levou, eu, o vereador Júnior Galvão e o vereador Marcos Rodrigues, a fazer essa propositura muito justa em nome do nosso Senhor Jesus. Que sessão maravilhosa, poderosa, digna de Jesus e também da nossa igreja que completa 90 anos. Deus abençoe Itacoatiara. A solenidade contou com a presença do bispo da prelazia de Itacoatiara, Dom José Newton Lisboa, do presidente da Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Jonatas Câmara, do prefeito de Itacoatiara, Mário Abraim, além de outras autoridades. A Igreja Assembleia de Deus aqui em Itacoatiara está sendo presidida e coordenada pelo pastor Francisco Mendonça. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. 5h55 em Manaus. O Jornal da Manhã vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar, bom dia Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, rodoviários vão se reunir amanhã em assembleia e podem decidir por uma nova paralisação. Pois é, Paulo, essa é a paralisação que poderá acontecer na próxima quinta-feira. Na verdade, Paulo, eles reúnem no dia de hoje, né? Às 9 horas da manhã, na sede do Sindicato dos Rodoviários, que fica ali próximo ao cemitério de São João Batista. Na pauta única dessa reunião, Paulo, uma paralisação programada para a próxima quinta-feira. Portanto, a reunião será realizada hoje e a paralisação para acontecer na quinta-feira. Naturalmente, depois das tratativas de sempre, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo, as tratativas de sempre, e a gente já tem, né, o presidente Givanci deve falar mais de uma vez que a paralisação deverá ser principalmente por acordos que já foram firmados e que não são cumpridos pelas empresas, né? A questão das férias também deve entrar em pauta e vamos ver se os trabalhadores aí e os sindicatos irão decidir por uma paralisação ou não na próxima quinta-feira. É o chamado acordado sobre o legislado, não é, Peregrini? O legislado já ninguém respeita, imagine só o acordado. Paulo, quando está legislado, na lei, carimbado, homologado, acertado, já não se cumpre quando é um acordo, aí é que não vai mesmo o negócio, Paulo. O fato é que o trabalhador está muito irritado, Paulo, uma paralisação poderia acontecer a qualquer momento, o sindicato ainda está tentando, conversa dali, acerta dali, vai, tenta novamente para ver se não vai haver a paralisação. E a situação dos alternativos, Peregrini, como é que está? Continua na mesma, Paulo. Infelizmente, ontem eu conversava com o Isaac, conversava com o Barley lá, que é o Batata, e a situação é muito complicada ainda, Paulo. Já tem aí gente já com ônibus parado, porque a questão da bilhetagem, Paulo, significa 80% da renda do pessoal que trabalha no alternativo, né? O pessoal da cooperativa.
infelizmente, o trabalhador, as empresas compram o vale transporte do trabalhador, pagam lá no Sinetran. Aí o usuário, né, o trabalhador usa no transporte alternativo e esse dinheiro não é repassado para as cooperativas, infelizmente. Ainda existe o problema do transporte especial, os empresários também com muitas reclamações, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo, né? Tá todo mundo reclamando aí do Sinetran, né, por não passar essa questão aí do dinheiro, né, que recebem e não repassam. Eu falava do transporte especial também, a pirataria, não é, Peregrini, que os empresários reclamam. Pirataria, né? Eu conversava com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, do Transporte Rodoviário Especial, que é o William Norte, ele nos passava essas informações, Paulo, e os trabalhadores mesmo já estão aí reclamando muito desse transporte, que geralmente é um transporte de baixa qualidade, que é sindicalizado, tem uma série de questões aí que são fiscalizadas, o ar-condicionado, a limpeza, a questão do Covid, o trabalhador trabalhando de farda direitinho, Paulo. Já o outro, não, são carros aí sem ar-condicionado, pneu careca, e os trabalhadores do sindicato estão reclamando muito disso aí, e pode sim, Paulo, haver também uma paralisação. Peregrini, ele poderia já estar marcado para morrer. Estava lanchando tranquilamente em uma panificadora no Jorge Teixeira. O que aconteceu? Bala! Um deles foi assassinado, Paulo, né? Foi bala lá na área do bairro Jorge Teixeira. A morte esteve lá no bairro a noite de ontem. Daqui a pouco todos os detalhes desse homem que foi morto a tiros em uma panificadora lá no bairro Jorge Teixeira. Pois é, os atiradores chegaram em carro, não é, Peregrini? Ele estava lanchando e foi surpreendido, mas talvez um acerto de contas, não? É assim, eles pediram X-salada e receberam X-bala. Detalhe, Paulo, que você colocou muito bem, que pode ter a ver aí com acerto de contas, uma execução, que os homens que chegaram no carro não chegaram para assaltar ninguém, chegaram lá justamente com esses dois e meteram bala. 7 tiros, não é, Peregrini? 7 tiros. Peregrini, até daqui a pouco, bom trabalho para nós. Vamos destacar também, Paulo Guerra, aqui um bandido, né? Um verdadeiro bandido. Rapaz, 2 mulheres ontem, Paulo, estavam retornando para casa em um ônibus da linha 448, quando um homem que estava lá por perto delas, Paulo, no ônibus, ali se esfregando, ejaculou nessas 2 mulheres, em cima dessas 2 mulheres, Paulo. População, o pessoal que estava dentro do ônibus, pegaram ele, deram uma pisa e o entregaram à polícia. Isso foi ontem à noite, Paulo, dentro do ônibus da linha 448. Você imagina o constrangimento dessas mulheres, esse cara aí que chegou a esse extremo tarado, que foi preso ontem pela polícia. Peregrini, tivemos aí assalto a ônibus e 4 bandidos foram presos. E uma senhora que ia reclamar na polícia se surpreendeu. Chegou lá e encontrou com os bandidos já presos, né, Peregrini? Pois é, Paulo. Grande ação da polícia, mais uma vez, né? Como a gente sempre cobrava aqui do secretário de Segurança, ações maiores em relação aos ônibus, né? As pessoas que são assaltadas no ônibus. E essas operações estão acontecendo, sabe, Paulo Guerra? Os bandidos estão aí com as barbas de molho. Tem pessoas, tem a polícia aí, a paisana dentro do ônibus, fora dos ônibus também, acompanhando em carros descaracterizados. A polícia está agindo forte para pelo menos diminuir, Paulo, esse número de assaltos a ônibus que vem acontecendo em Manaus. Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes, com essas e outras informações. 6h01 em Manaus, que tem tempo bom no momento, porém sujeito à instabilidade no período, a temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã, que é retransmitido por 27 estações de rádio e 20 serviços de som, a maior audiência jornalística da Amazônia, vai fazer um intervalo de 3 minutos. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h06 em Manaus. Lanchas de turismo em alta velocidade causam prejuízos a moradores de uma pequena comunidade na zona rural de Iranduba, na área do Rio Negro. A reportagem é de J. Rai. Conviver com o risco de ter a casa destruída pelo banzeiro de embarcações de médio e grande porte não é exclusividade apenas dos moradores das comunidades da área dos Solimões, como já noticiamos várias vezes aqui no Jornal da Manhã. Um morador do lago de Acajatuba,
na região do Rio Negro, zona rural de Iranduba, entrou em contato com a nossa redação na noite de ontem para denunciar o excesso de velocidade das lanchas que levam turistas a uma praia artificial existente naquela comunidade. Sem se identificar, temendo retaliações, o comunitário relatou o que vem acontecendo naquela área. As lanchas que vêm para essa praia artificial tá acabando com as casas do Ribeirinho aqui, tá entrando maior velocidade aqui dentro do Lago do Cajatuba. Tomar umas providências aí, os órgãos competentes, porque tá demais. A gente tem uma maior velocidade, no respeito, não tô respeitando, entendeu? Isso aqui é uma reserva, é um lago. Nós estamos numa enchente muito grande e os caras entram aqui na maior velocidade no final de semana, sábado, no domingo, tá uma coisa absurdamente esse pessoal dessas lanchas entrando aqui pro Lago do Cajatuba. Falando em cheia aqui no município, Paulo Guerra, o rio Solimões atingiu a medida de 20 metros e 68 centímetros, alcançando a segunda maior marca, que foi a de 2012, e faltando apenas 10 centímetros para alcançar o nível de 20 metros e 78 centímetros registrado em 2015. Os dados são do Comitê de Crise e Enfrentamento à Cheia 2021. Ainda segundo o mesmo comitê, que é formado pela Defesa Civil e secretarias municipais envolvidas, 6.804 famílias de Iranduba já foram afetadas pela enchente, mais de 27 mil pessoas. Até agora, 3 escolas locais foram transformadas em abrigos, 2 em Cacaupireira e uma na comunidade Ariaú. Ao todo, 23 famílias ou 110 pessoas estão acolhidas nessas unidades de ensino. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h09 em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas deu início nesta semana ao seu calendário de campanhas publicitárias para conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito, de modo a diminuir acidentes e mortes nas vias de Manaus e do estado. Só até abril foram 74 acidentes com vítimas fatais na capital. O delegado Leandro Almada assumiu nesta segunda-feira a chefia da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, pouco mais de um mês após a saída polêmica de Alexandre Saraiva, dispensado do cargo depois de entrar em atrito com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com 537 casos e 19 óbitos agora em maio, o Comitê de Crise irá adotar novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Foi na segunda-feira, ontem, 24, que os membros do Comitê de Crise da Covid-19 se reuniram na Secretaria da Defesa Civil do município para tratar sobre as novas ações de enfrentamento à pandemia. Nesses 24 dias de maio, o município já registrou 537 casos da doença, com 19 óbitos. O aumento de casos e óbitos em relação ao mês de abril e o maior número de internados no hospital de campanha irá desencadear novas ações de combate à pandemia. Com a elevação no número de casos da Covid-19 no município, os membros do comitê trataram sobre o novo decreto que entrará em vigor e as operações que serão retomadas pelos órgãos da Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil e o Ministério Público. Bem, para essa crise tem dois lados, o pandêmico e o comércio. Saber que haverá mais uma fiscalização por parte do comitê aumenta também a preocupação de quem vive do comércio noturno. Casa de show, bares, botecos, lanchonetes e derivados são os mais atingidos com o fechamento. Só para ter uma ideia, o dinheiro sumiu e está de volta e as notas de menor valor, como as notas de R$2, que quase em todo o pagamento o que se vê são volumosos pacotes de pequenas notas que até então estavam desaparecidas. São reflexos da crise que vem diminuindo o poder aquisitivo da população e também vem tirando de circulação o dinheiro. Fechar o comércio a partir de meia-noite não evitará aglomeração, o que é um convite especial para o vírus da Covid-19. De Maracá para o Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de número 416, registrou o diagnóstico de 358 novos casos de Covid-19, totalizando 382.845 casos da doença aqui no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 5 óbitos por Covid-19, sendo 2 ocorridos no dia 23 e 3 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico laboratorial, elevando para 12.925 o total de mortes. Dos 382.845 casos confirmados do Amazonas até esta segunda-feira, 175.588 são aqui de Manaus, ou 45,86%, e 207.257 do interior do estado, o que representa 54,14%. O calendário de imunização dos trabalhadores da educação com profissionais do ensino superior será concluído pela Prefeitura de Manaus nesta terça-feira. O atendimento dessa categoria teve início no último dia 19, até às 16 horas desta segunda-feira. 21,3 mil pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina, contando com os profissionais da educação básica da rede particular que foram vacinados na mesma data. E atenção, a população precisa ficar atenta ao preenchimento correto de informações no cadastro da plataforma Imuniza Manaus em www.imunizamanaus.am.gov.br para vacinação contra a Covid-19. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde e Ciência têm identificado casos em que, embora o agendamento tenha sido registrado pelo sistema, os usuários não comprovam uma condição informada. A vacina só pode ser ministrada após confirmação das condições exigidas para cada grupo prioritário contemplado pela campanha Alerta titular da Censa, Chádia Frache. Ela observa que o preenchimento incorreto no Imuniza Manaus e a falta de comprovação das informações resultam em transtornos nos pontos de imunização. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, assinou na manhã de ontem sua ficha de filiação partidária ao PSDB do Amazonas. A filiação de Almeida vem sendo alvo de conversação local e nacional há vários meses e foi consolidada a partir da chegada do ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Virgílio Neto, à direção do Diretório Regional do PSDB. Inscrições para 12.800 vagas em cursos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, serão abertas hoje e poderão ser feitas só no dia de hoje. Os cursos de qualificação profissional serão na modalidade de educação à distância, o EAD. As inscrições começaram às 6 horas da manhã, cerca de 15 minutos atrás, e vão até às 23 horas de hoje. O candidato deve acessar o endereço eletrônico www.concursos.cetam.am.gov.br e preencher o formulário de cadastro. O passo seguinte será preencher as inscrições online. Na quarta-feira, dia 26, amanhã, no site do CETAM, será divulgada a lista dos inscritos. No período de 1º a 3 de junho, será enviado e-mail de confirmação com login e senha de acesso ao ambiente virtual de ensino e aprendizagem. As aulas iniciarão no dia 7 de junho e serão concluídas no dia 6 de julho. A Universidade do Estado realiza no domingo e segunda-feira as provas do vestibular 2020, acesso 2021, e na terça-feira, dia 1º, do sistema de ingressos seriado SIS. Os cartões de convocação do candidato com a indicação dos locais de prova estão disponíveis no portal da UEA, nos links vestibular e SIS na aba locais de prova. Os candidatos devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões, 12h50 em horário de Manaus, e não esquecer de levar o documento original de identificação RG, carteira de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteiras funcionais expedidas por órgãos públicos. As provas iniciam às 13 horas pelo horário de Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, o destino será obrigatório o uso de máscara e de álcool em gel para a higiene das mãos.
As provas serão realizadas em um número maior de escolas para garantir o distanciamento entre os candidatos conforme orientação de segurança e prevenção contra a doença emitida pela Organização Mundial de Saúde. A indústria do Amazonas representa mais de 1/3 do PIB do estado e mais de 32% do PIB industrial de toda a região norte. Além disso, o ICMS da indústria amazonense participa com 51,2% do total de ICMS arrecadado do Amazonas. Os números fazem parte do perfil da indústria local traçado ontem pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado, Antônio Silva, ao chamar atenção para a importância que o segmento assumiu nos últimos 50 anos para a economia regional, no momento em que se comemora em todo o país, desde 25 de maio, o Dia da Indústria. Com 2.787 estabelecimentos industriais registrados, a indústria amazonense responde por 20,2% dos empregos formais do estado e por 30,4% do emprego industrial de toda a região norte, com 121.530 postos de trabalho ocupados, dos quais pelo menos 94 mil no polo industrial de Manaus, entre mão de obra efetiva, temporária e terceirizada. A indústria do PIN também foi responsável por melhorar o nível de emprego no estado, ajudou a expandir a escolaridade em toda a região e promoveu o crescimento da renda per capita local acima da média nacional, acentuou Antônio Silva. O salário médio pago pela indústria do estado é de R$ 2.946, quando a média nacional é de R$ 2.792. O presidente da FIEAM assegura que a indústria ajudou a elevar os patamares de geração e arrecadação de tributos não só dos estaduais, mas também dos municipais e federais, o que, segundo ele, foi fundamental para que Manaus ocupasse a 6ª posição entre os municípios com maior participação no PIB nacional e o Amazonas aparecesse como 7º estado com maior participação na arrecadação federal em relação ao PIB estadual. Basta ver a diferença entre os 21 bilhões que o governo federal arrecadou em 2020 com impostos cobrados do Amazonas e os 9,5 bilhões que repassou ao estado no mesmo período, disse ele. 6h18 em Manaus. A seguir, PM mata empresário no centro da cidade e tem fuga facilitada por colegas de farda. Homem é executado a tiros quando lanchava em panificadora no Jorge Teixeira. Os detalhes após o intervalo comercial. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6h22 em Manaus. Polícia. Com a riqueza de detalhes, novos vídeos divulgados pela família do empresário Israel Ribeiro da Costa, de 39 anos, mostram os momentos que antecederam a execução cometida contra ele na noite do último domingo. As imagens registradas por câmeras de segurança mostram o início de uma discussão entre Israel e um policial identificado por familiares da vítima como Jefferson Maia, que acabou terminando em tragédia. A vítima deixou 2 filhos e a esposa. O que entregou aos familiares é o fato do suspeito ter fugido na presença de uma viatura policial. O crime aconteceu por volta das 23h38 na rua Ferreira Pena, no bairro Centro, na zona Centro-Sul. Os vídeos mostram que Israel e Jefferson estavam em uma mesa consumindo bebidas alcoólicas quando uma briga é iniciada e o policial parte para cima do empresário que revida com uma garrafada. Uma mulher e outros homens atravessam a rua e tentam conter o policial, que com os ânimos alterados consegue se soltar e se aproxima novamente de Israel, tentando desferir um soco. O empresário entra na sua casa e o policial entra no carro. Testemunhas relataram que ele se armou neste momento. O policial sai pelo lado esquerdo e sobe na calçada. Nesse momento, a imagem é cortada e o suspeito já aparece em um novo vídeo no qual ele se aproxima e efetua chutes em um portão. Logo em seguida é possível visualizar o momento em que ele efetua o disparo fatal que atingiu Israel no peito. Segundos depois, mesmo baleado, Israel sai de dentro do local e vai para a via pública. Mesmo ferida, a vítima ainda consegue pedir ajuda e em segundos aparece uma viatura policial. No momento em que a viatura chega, o suspeito sai em fuga em um carro branco e a polícia vai embora. Nas redes sociais, familiares estavam revoltados por relatarem que, mesmo ao verem Israel baleado, os policiais não teriam feito nada e deixaram o suspeito escapar. Familiares da vítima fizeram um relato em um vídeo com as câmeras de segurança. 6h24 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Peregrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite madrugada tranquila em relação a atendimentos em pronto-socorros na cidade, Paulo. No pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Já no pronto-socorro João Lúcio, um homem de 29 anos deu entrada vítima, Paulo Guerra, também de agressão. Ele apanhou a pauladas, pegou também alguns chutes, socos, pontapés. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que esse homem gostava de praticar roubos ali naquela área. Um bandido tarado, à noite de ontem, ejaculou dentro do ônibus da linha 448, em cima de duas mulheres. Duas mulheres estavam retornando para casa em um ônibus do transporte coletivo, quando foram surpreendidas por um bandido, por um desgraçado que ejaculou nas vítimas. O ato revoltou demais passageiros que chegaram e agrediram, deram uma pisa nesse desgraçado. A polícia chegou rapidamente e o levou para a delegacia. Isso aconteceu dentro do ônibus da linha 448. Que desagradável. Um bandido desgraçado. Devia ter aparecido alguém para ter matado esse desgraçado que ejaculou dentro do ônibus. Rapaz, há uma paulada na cabeça desse homem, hein? Uma faquinha no coração, coisa boa, uma bala na cabeça. Desgraçado, agora está atrás das grades, à disposição da justiça. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um padrasto de 29 anos foi preso ao tentar matar o próprio enteado de 17 anos. Paulo Guerra e ouvintes no Jornal da Manhã, a vítima, o rapaz está internado em estado grave. Ele levou uma punhalada nas costas e outra no peito. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internada. O estado de saúde do rapaz é grave. O padrasto desgraçado que tentou matar o rapaz de 17 anos já está preso. E a mamãe do menino chora, a mamãe do menino lamenta, mas foi ela que botou esse desgraçado dentro de casa. Ela chora, ai, meu filho não morre, mas olha, a senhora também tem uma culpa aí que não é pouca não. O desgraçado já está preso. Rapazinho aí está correndo sério risco de morte e mamãe que arranjou esse vagabundo só chora. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. O bairro Jorge Teixeira, mais uma vez foi palco de morte. O Jorge Teixeira junto com a Compensa são os líderes de mortes na cidade. É pau a pau, estão ali disputando nos pontos corridos quem é o bairro onde mais se mata na cidade. E a noite de ontem no bairro Jorge Teixeira, um homem foi executado. Tudo aconteceu em uma padaria, lá na Rua do Tuxico, Avenida Hilário Bujão, a conhecida Rua do Tuxico. Ainda a vítima, após receber os balaços, ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde não resistiu aos ferimentos. O assassino fugiu em um carro preto. As informações dão conta de que o carro chegou, as vítimas estavam merendando, né? Comendo ali um salgado e tal. Quando o carro chegou, o bandido desceu, o assassino desceu e executou a vítima dentro da padaria. Foram 7 balaços espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h29 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6h33 em Manaus. Esportes. O Manaus Futebol Clube anunciou nesta segunda-feira a saída de sua comissão técnica. Em uma segunda passagem pelo Gavião do Norte, o técnico Luizinho Lopes e o auxiliar Neto Patiola foram anunciados em março de 2021, um dia antes da segunda partida do Barezão 21. Ao todo foram 15 jogos no comando, passando por competição estadual e a Copa do Brasil 2021, chegando até a segunda fase. A 7ª e última etapa de preparação da seleção brasileira olímpica masculina antes da disputa dos Jogos de Tóquio 2020 será em Belgrado, capital da Sérvia. A equipe do técnico André Jardim, convocada na última sexta-feira, enfrentará a seleção principal de Cabo Verde no dia 5 de junho e a equipe sub-24 da Sérvia no dia 8. O grupo convocado embarca no domingo. Os 2 confrontos serão realizados no estádio Partizan às 15 horas pelo horário de Brasília e os treinamentos acontecerão no estádio Caradoange. Emprestado ao São Paulo pelo Independiente da Argentina em uma operação que também envolveu o Vasco da Gama, Martim Benítez precisou de 12 jogos para conquistar a torcida e a diretoria tricolor. O presidente Júlio Casares afirmou que o clube irá exercer a compra do meia. O São Paulo tem até o final do ano para decidir se vai ficar em definitivo ou não com o argentino. O Fluminense já está na Argentina. A delegação tricolor desembarcou na noite desta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, onde vai decidir uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores contra o River Plate. E o técnico Roger Machado promoverá mudanças na equipe para a final nesta terça-feira, 19h15, hora de Brasília, no Monumental de Nunes. Os jogos de hoje pela Libertadores. 18h15, River Plate e Fluminense. E também Santa Fé e Júnior. 20h30, Atlético Mineiro e Deportivo Laguaira. E ainda São Paulo Sporting Cristal. Racing e Rentistas. Cerro Porteño e América de Cali. 6h35 em Manaus. A seguir, secretária do Ministério de Saúde que defende o uso da cloroquina depõe a CPI da Covid nesta terça-feira. Exército instaura processo disciplinar para apurar conduta de Pazuello no Rio de Janeiro. Militares prendem presidente e primeiro-ministro do Mali, George Floyd. Um ano depois, Estados Unidos relembram hoje o assassinato que gerou protestos em todo o mundo. Os detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h40 em Manaus. Últimas notícias. Bovespa fecha acima dos 124 mil pontos à espera de dados sobre inflação nos Estados Unidos. Essa segunda-feira, o principal índice da Bolsa fechou com um avanço de 1,17% a 124.031 pontos. O dólar fechou em queda, puxado pelo exterior em dia de menor volume de negócios no Brasil. A moeda Yankee recuou 0,54%, vendida a R$5,32. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, com o número do NIS encerrado em 6. E trabalhadores nascidos em agosto e que não fazem parte do Bolsa. A intenção de consumo das famílias voltou a recuar em maio, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O recuo de 1,6% foi o segundo consecutivo, mas menor que o registrado em abril de 2000, de 2,5%. Com a nova queda, a intenção de consumo ficou em 67,5 pontos, o menor nível desde os 66,2 registrados em agosto do ano passado. Para meses de maio, foi o pior desempenho da série histórica iniciada em 2010. Pontuou a Confederação. E o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começa a pagar nesta terça-feira a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O pagamento, que em geral costuma ocorrer em julho, foi antecipado novamente neste ano por conta da pandemia do coronavírus. Nesta terça-feira, o pagamento da primeira parcela será feito para quem recebe até um salário mínimo e tem número do benefício encerrado em 1. A segunda parcela do 13º para este público será paga em 24 de junho. 6h42 em Manaus.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPE, passou a estimar a inflação deste ano em 5,3%, de 4,6% antes, ligeiramente acima do teto da meta do Banco Central. O centro da meta para a alta do IPCA em 2021 é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Documentos enviados pelo Ministério das Relações Exteriores à CPI da Covid mostram que o Brasil reduziu à metade a quantidade de doses de vacinas a serem recebidas por meio da COVAX Facility. A COVAX é uma aliança global formada por mais de 150 países, liderada pela Organização Mundial da Saúde e criada para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas contra a Covid. A CPI da Covid ouvirá nesta terça-feira a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, que difundiu o uso da cloroquina contra a Covid, remédio cientificamente comprovado ineficaz contra a doença. Os Estados Unidos relembram nesta terça-feira o assassinato de George Floyd, exatamente um ano depois da morte do homem negro durante a ação policial em Minneapolis. Atos contra o racismo e em memória do ex-segurança estão marcados para todo o país. As homenagens e protestos vêm em um momento de espera entre os americanos. O ex-policial Derek Chauvin, já condenado por um júri de Minneapolis, aguarda agora a pena, prevista para sair em 16 de junho. O Brasil registrou 841 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira 450.026 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.881. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 5% e indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes desse vírus. É o 6º dia seguido de estabilidade nessa comparação. Bandidos atacaram por engano o carro de diretora e professora que morreram em assalto na Zona Leste, diz a polícia. O carro onde estavam as duas vítimas foi abordado por homens armados dentro de 2 veículos ainda não identificados. Segundo a polícia paulista, o alvo dos criminosos era uma família dona de postos de combustíveis daquela região. Sasha Johnson, ativista que teve papel de liderança em manifestações anti-racismo no Reino Unido, está em estado crítico em um hospital de Londres após ter sido baleada. O partido, tomando a iniciativa do qual ela faz parte, disse que Sasha foi baleada na cabeça no último domingo. Pelo menos 5 pessoas foram encontradas mortas após um tiroteio nesta segunda-feira em West Jefferson, um subúrbio de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos, informa a imprensa local. 2 estações de televisão de Columbus disseram que pelo menos 3 corpos foram achados em um imóvel e outros 2 corpos foram encontrados do lado de fora do imóvel. Todos foram baleados. A imprensa acreditou as informações ao chefe de polícia de West Jefferson, Chris Floyd. O tiroteio teria começado em uma rua sem saída, relataram testemunhas. A polícia não sabe informar as causas do tiroteio. O Instituto Butantan deve retomar hoje a produção de mais doses da vacina Coronavac, que protege contra a Covid-19. Após atraso no envio de insumos da China, o governo estadual anunciou que novas remessas partiram de Pequim ontem e devem desembarcar nesta tarde em São Paulo. O tempo de produção da vacina é de 15 a 20 dias, portanto, apenas a partir deste período é que as doses prontas do imunizante serão enviadas para os estados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, afirmou nesta segunda-feira que a casa analisará a nova proposta de refis, programa de renegociação de débitos tributários com descontos nos valores das dívidas. Enquanto isso, segundo o parlamentar, a Câmara analisará mudanças no imposto de renda. 6h46 em Manaus. Militares malineses insatisfeitos com a remodelação do governo anunciada pelas autoridades de transição detiveram o presidente e o primeiro-ministro nesta segunda-feira em um golpe que abalou o país africano mergulhado por anos em uma crise profunda. O presidente Barney Down e o primeiro-ministro Mokhtar Ouani lideram o governo de transição que foi instalado após um golpe em agosto para neutralizar a ameaça de sanções internacionais. 2 altos funcionários que pediram para não ser identificados à agência France Press e os soldados levaram Down e Ouani para o acampamento militar de Cat,
fora da capital, Bamako. O Exército decidiu nesta segunda-feira abrir uma apuração disciplinar em razão da participação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em um ato em favor do presidente Jair Bolsonaro neste domingo, no Rio de Janeiro. Bolsonaro e motociclistas que apoiam percorreram vários bairros da cidade. Pazuello participou de tudo, subiu com Bolsonaro no carro de som, usado como palanque. O general estava sem máscara 4 dias depois de ter se desculpado na CPI da Covid por ter feito a mesma coisa em um shopping aqui em Manaus. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, general da reserva, com a abertura do procedimento, Pazuello terá 72 horas para apresentar a defesa. Diante do que for declarado, o comandante do Exército decidirá o que fazer com ele. Pazuello não só desrespeitou as medidas sanitárias impostas para conter a pandemia. O general 3 estrelas da ativa, ele infringiu o regulamento disciplinar do Exército, que considera transgressão. Manifestar-se publicamente e habilitar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assunto de natureza político-partidária. O Estatuto dos Militares diz: são proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre ato de superiores quanto a de caráter reivindicatório ou político. 6h48 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Brasil atinge 450 mil mortes por Covid. Cerca de 20% da população foi vacinada com uma dose. A Folha de São Paulo. Se Bolsonaro fizer passeio de moto em São Paulo, não vai ter apoio de motoboy paulista, diz o sindicato. O Estado de São Paulo. Bolsonaro proíbe o Ministério da Defesa e Exército de soltar nota sobre caso Pazuello. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Primeiro teste em paciente do DF com suspeita de cepa indiana dá negativo. Valor econômico. É inevitável que a cepa indiana se espalhe pelo Brasil, diz epidemiologista. Estado de Minas. Homens se cadastraram como gestantes para furar fila da vacinação. Jornal do Comércio no Recife. Grande Recife terá restrições mais rígidas nos fins de semana para conter a aceleração da Covid. Fortaleza, Diário do Nordeste. Morte de MC Kevin foi acidente por culpa exclusiva da vítima, aponta delegado. Porto Alegre, 0 hora. Pesquisa do Ministério da Saúde em 274 cidades vai avaliar evolução da Covid no Brasil. As edições impressas locais, o jornal A Crítica. Indígenas temem por apologia pro garimpo. Diário do Amazonas. Contrato de 8 mil do Detran vai para o TCE. Jornal do Comércio. Varejo descarta restrições por temor da terceira onda. Em Tempo. Depois de 1,7 mil mulheres vítimas de violência psicológica. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Manuel Cruz, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.